Você já viu alguém sorrir enquanto você estava caindo? Já percebeu que às vezes a dor não vem apenas da derrota, mas do olhar de quem se alegra ao ver você no chão? Existe um livro na Bíblia que quase ninguém lê, um livro pequeno, escondido entre profetas pouco mencionados. Mas dentro dele existe uma mensagem que atravessa séculos com uma força impressionante. Esse livro é Obadias. Ele tem apenas um capítulo, mas esse único capítulo é uma sentença. Uma declaração divina contra um povo que não levantou espada, mas levantou o sorriso diante da tragédia do próprio irmão. Para entender essa história, precisamos voltar no tempo. 2 irmãos, 2 destinos, 2 povos que nasceram do mesmo ventre. De um lado, Jacó, do outro, Esaú. A rivalidade começou ali, ainda na família. Com o tempo, os descendentes de Jacó se tornaram Israel. Os descendentes de Esaú formaram Edom. Edom se estabeleceu nas montanhas, em fortalezas naturais, protegidos por rochas e penhascos. Eles se sentiam intocáveis. A geografia lhes dava segurança. A altura lhes dava orgulho. Eles olhavam para baixo, literalmente e espiritualmente. Então veio o dia da queda de Jerusalém. A cidade foi invadida, o templo saqueado, o povo humilhado. O desespero tomou conta das ruas. O choro ecoava entre as pedras. Era um dos momentos mais sombrios da história de Israel. E Edom estava lá. Não para ajudar, não para defender, não para socorrer. Eles assistiram. E pior, se alegraram. O livro de Obadias revela algo perturbador. Deus não acusa Edom apenas por violência direta. Ele acusa por algo que parece pequeno aos olhos humanos, mas enorme aos olhos divinos: a celebração da desgraça do irmão. Não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão. Não devias ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína. Eles ficaram nas encruzilhadas capturando fugitivos. Entregaram sobreviventes. Aproveitaram-se da fragilidade. O orgulho os cegou. A sensação de superioridade os enganou. E então vem a frase que ecoa como trovão: a soberba do teu coração te enganou. Edom confiava nas montanhas, confiava nas alianças, confiava na própria posição estratégica. Achavam que ninguém poderia alcançá-los. Achavam que estavam altos demais para cair. Mas existe uma lei espiritual silenciosa. O orgulho sempre antecede a queda. Deus declara que, assim como fizeram, seria feito com eles. A justiça seria proporcional, não imediata, mas inevitável. Obadias não é apenas sobre uma nação antiga. É sobre um princípio eterno. É sobre pessoas que observam sua crise em silêncio. É sobre aqueles que torcem contra você discretamente. É sobre quem compartilha sua derrota como se fosse entretenimento. É sobre quem espera sua falha para se sentir maior. Mas também é sobre algo maior. Deus vê. Mesmo quando ninguém reage. Mesmo quando parece que a injustiça venceu. Mesmo quando o silêncio dos outros dói mais que o ataque do inimigo. Edom pensou que estava seguro nas alturas, mas Deus declara que, ainda que se elevassem como águias e colocassem seus ninhos entre as estrelas, de lá seriam derrubados. Não existe posição alta o suficiente para escapar da justiça divina. Não existe fortaleza segura quando o coração está contaminado pelo orgulho. O livro termina com uma promessa poderosa: o reino pertencerá ao Senhor. Isso significa que a última palavra não é do opressor, não é do zombador, não é do traidor silencioso. É de Deus. Se alguém se alegrou da sua queda, essa história é um lembrete. A justiça pode parecer lenta, mas ela não falha. O orgulho pode parecer força, mas é fragilidade disfarçada. A altura pode parecer segurança, mas pode ser apenas o ponto mais alto antes da queda. Obadias é pequeno em tamanho, mas gigante em impacto. Ele nos ensina que Deus observa não apenas as ações visíveis, mas as intenções escondidas. Ele pesa não apenas os atos de violência, mas também os aplausos silenciosos diante da dor alheia. E talvez hoje a pergunta não seja apenas: quem se alegrou da minha queda? Talvez a pergunta também seja: eu já me alegrei da queda de alguém? Porque o orgulho não é exclusivo de uma nação antiga. Ele mora em corações modernos.
Obadias termina apontando para a restauração, para a reversão, para um tempo em que aquilo que foi tomado será devolvido, em que o que foi perdido será restaurado, em que o riso da zombaria será substituído pelo reconhecimento da soberania de Deus. O livro mais ignorado da Bíblia carrega uma verdade que ninguém pode ignorar. Quem se levanta em orgulho cai. Quem se alegra na ruína do outro, colhe o que planta. E quem permanece fiel, mesmo na queda, verá a justiça chegar. Porque no final, o reino pertence ao Senhor.